Fala galera, olha só. Nessa nossa videoaula aqui nós estaremos resolvendo a questão de número 49 da prova da AFA de 2020, tá? A AFA que é o concurso militar da Academia da Força Aérea, e essa é a questão de número 49 de acordo com a versão A da prova. Aqui, na medida do possível, eu vou sempre tentar me basear no modelo A da prova, beleza? E detalhe, se vocês quiserem baixar o PDF da prova, baixar o gabarito dessa prova, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do meu site. Eu disponibilizo essas provas lá no meu site, então se vocês clicarem no link, já vai cair direto para você poder baixar, acessar a prova, acessar também o gabarito de todas as questões dessa prova, lembrando que é sempre a versão A, tá? Vamos dar uma olhada nesse problema aqui. Essa é a primeira questão de física da prova. Em um local onde a aceleração da gravidade é g, as partículas idênticas 1 e 2 são lançadas simultaneamente e sobem sem atrito ao longo dos planos inclinados AC e BC, respectivamente, conforme a figura a seguir. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo ABC, de hipotenusa AB e catetos AC e BC. O plano AC vai ser justamente o caminho realizado pela partícula 1. Então a partícula 1 vai subir o plano inclinado de 30 graus AC. A partícula 2 vai subir o plano inclinado de 60 graus BC. Tá? Então, pensando em uma geometria básica, aí já temos um triângulo retângulo muito conhecido, né? O famoso triângulo retângulo 90, 30 e 60. Tá? E aqui eu tenho o vetor aceleração da gravidade apontando para o centro da Terra, tá ok? A partícula 2, aqui está a partícula 2, é lançada do ponto B com velocidade V0. Então, V0 é a velocidade inicial da partícula 2. Tá? E gasta um tempo t para chegar ao ponto C. Então, a partícula 2 leva um tempo t, né, que nós não sabemos, para viajar, né, para subir o trajeto B até C, esse plano inclinado de 60 graus. Considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C, essa é uma informação muito importante que eu vou dar destaque para ela mais para frente no vídeo. Então a velocidade de lançamento da partícula 1, tá? Então as partículas 1 e 2 vão subir os planos AC e BC respectivamente, e elas vão colidir, elas vão se encontrar, vão se chocar no vértice C desse triângulo retângulo, tá ok? E aí, o que o problema pede para você calcular? O problema pede para você calcular uma expressão, tá, para a velocidade inicial da partícula 1. Ele quer que você encontre uma expressão em função de V0 e em função de t. Lembrando que V0 é a velocidade inicial da partícula 2 e t é o tempo com que a partícula 2 sobe todo o plano BC. Tá? Então vamos lá, anotando informações, o módulo da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? A prova da AFA, no início da prova de física da AFA, eles vão dar ali alguns valores para que você utilize esses valores em todas as questões de física da prova. Tá? E o G, né, que é o módulo da aceleração da gravidade, é um desses valores. Né? Em todas as questões de física, se necessário, você vai utilizar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Outra informação importante é a seguinte: as partículas 1 e 2 são idênticas, são iguais, o problema fala isso, ou seja, a massa da partícula 1, que eu chamei de M1, é igual à massa da partícula 2, que eu chamei de M2, e eu vou chamar as duas de M, tá ok? Informação importante é que elas sobem sem atrito, então nós não teremos aqui dissipação de energia, né, perda de energia, tá? A velocidade inicial, galera, da partícula 2 é V0, o problema falou isso também, então eu chamei aqui o V02, que é a velocidade inicial da partícula 2 é V0, e o tempo de subida da partícula 2 é t, tá? O tempo de subida da partícula 2 eu chamei aqui de t, então a partícula 2 vai levar t, um tempo t, para chegar até C, né? Para viajar de B até C.
Beleza? Então eu vou deixar essas informações aqui em cima no meu canto superior direito, tá? E vou trabalhar em cima dessa imagem aqui que eu ampliei, tá ok? E aí, olha só, primeira coisa que eu vou fazer, galera, a partícula 2 viaja com uma velocidade inicial v0, tá? Então, isso foi o que o problema disse. Então, eu só coloquei aqui o vetor, né? Esse vetor de cor preta é o vetor velocidade inicial da partícula 2 v0. A partícula 2 chega aqui no ponto B com uma velocidade v0 e a partícula 1 começa o seu trajeto também com uma velocidade inicial, só que é o v01. E é justamente isso aqui, pessoal, que o problema quer que você calcule, tá? É justamente isso aqui que o problema quer que você encontre uma expressão. Encontre uma expressão para v01, para a velocidade inicial da partícula 1, tá? A velocidade com que a partícula 1 começa a subir esse plano inclinado de 30 graus a C, tá? E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu tracei os eixos x e y para as duas partículas, tá? E aí é sempre conveniente adotar o eixo x paralelo ao plano inclinado, ou seja, aqui na partícula 1, o eixo x vai ser paralelo ao plano AC. E aí, consequentemente, né, como o eixo y é perpendicular ao eixo x, então o eixo y também vai ser perpendicular ao plano AC. Tá? De outra forma, na partícula 2, o eixo x aqui vai ser paralelo ao plano BC. Tá? Então, o eixo y, que é perpendicular a x, também vai ser perpendicular a BC. Tá? Então, percebam, os eixos x, né, os eixos x, se é que podemos dizer assim, são paralelos aos seus respectivos planos, tá? E nós vamos estudar o movimento dessas duas partículas na direção x. Então é importante que vocês façam isso aí, tá? E aí, olha só, o que eu vou fazer? Vou marcar as forças, né, que atuam nas duas partículas. Na partícula 1, tá, eu tenho o peso P1, tá? O peso P1 é a força-peso da partícula 1, é uma força de atração que a Terra exerce, né? Lembrando que força-peso é uma força de atração que a Terra exerce em qualquer corpo que possua massa, tá? Então aqui eu tenho P1, que é o peso da partícula 1, e eu tenho P2, que é o peso da partícula 2, apontando para o centro da Terra, tá ok? A segunda força que nós vamos marcar que atuam nas duas partículas é a normal. Lembrando que a força de normal, ela surge, né? A força normal surge quando um corpo está em contato com uma superfície, tá? Então, eu tenho aqui a partícula 1 em contato com a superfície AC, logo, a superfície AC vai aplicar na partícula 1 uma força normal que eu chamei de M1, tá? Lembrando que a força normal é sempre perpendicular ao plano, tá? De outra forma, aqui na partícula 2, o plano BC vai aplicar uma força normal na partícula 2, tá? De forma perpendicular, beleza? Então, se as partículas 1 e 2 estão em contato com uma superfície, vai atuar nelas as forças normais N1 e N2, respectivamente, tá ok? Percebam, pessoal, que as forças P1 e P2, né, o peso da partícula 1 e o peso da partícula 2, não estão na direção x e nem na direção y. Isso é um problema. Isso é um problema porque quando nós estamos estudando dinâmica, é muito mais conveniente, é muito mais fácil, é muito menos trabalhoso nós estudarmos as forças envolvidas em um corpo nas duas direções x e y. Tá? Então, quando a gente vê que as forças peso P1 e P2 não estão nem em x e nem em y, a gente vai ter que se lembrar lá das nossas aulas de vetores e vamos ter que fazer a decomposição desses vetores nas direções x e na direção y, né? Na direção x e na direção y. Então, começando a fazer as projeções, eu vou ter aqui, olha, vamos com calma. Aqui eu tenho o peso, né? O vetor peso P1. Na direção x, eu vou ter o P1x, que é a decomposição de P1 na direção x. Na direção y, eu vou ter o P1y, que é a decomposição de P1 na direção y, tá? Então, o que eu tenho aqui? Agora eu tenho valores de P1 na direção x
e na direção y, tá? Da mesma forma vai funcionar em P2, beleza? Aqui eu tenho o P2x, que é a decomposição de P2 na direção x. Eu tenho também o P2y, que é a decomposição de P2 na direção y. Agora eu tenho valores de P2 na direção x e na direção y, beleza? E aí, galera, eu vou pedir para que vocês não se confundem, porque aqui, olha, eu tenho um vetor velocidade e eu tenho um vetor força, tá? São grandezas vetoriais completamente distintas, então elas não têm nenhuma relação entre si, beleza? Só para deixar claro para vocês não confundirem aí, tá? Outra informação importante é o seguinte, percebam que as partículas 1 e 2, né, isso vocês já perceberam há muito tempo, vão subir, né, vão realizar o movimento de subida em planos inclinados. Aqui, o plano AC está inclinado de 30 graus em relação ao plano horizontal AB. O plano BC está inclinado de 60 graus em relação ao plano horizontal AB também. Tá? Então, o que vocês têm que se atentar? Vocês vão ter que se atentar também nesses ângulos de 30 e 60. Tá? E aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho o ângulo 30 entre P1 e P1y, beleza? E o ângulo de 60 entre P2 e P2y. Pessoal, eu posso provar isso para vocês matematicamente fazendo uma simples semelhança de triângulos. Porém, eu não fiz isso aqui nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar mais longo do que já é, tá? Então, isso fica também, né, como um exercício para vocês tentarem provar aí por que o ângulo de 60 graus está entre P2y e P2, por que o ângulo de 30 graus está entre P1 e P1y, tá? Mas o que eu poderia dizer para vocês aqui para facilitar o processo de vocês aí na resolução de questões de física? O ângulo de inclinação do plano sempre está entre o peso e PY. Vou repetir. O ângulo de inclinação do plano inclinado sempre está entre o peso e PY. Olha aqui, ó, entre o peso e PY. Tá? Sempre vai estar aqui, entre P e PY. Sempre, tá? Fiquem tranquilos, confiem, mas tentem achar aí uma semelhança de triângulos para que vocês possam confiar na matemática e não em mim, tá? Então, isso vai ser importante, por quê, galera? Porque, olha só, antes disso, antes de pensar nas decomposições, eu vou pensar aqui numa geometria básica desse triângulo retângulo ABC, tá ok? Como eu disse lá no início do vídeo, esse é um triângulo retângulo muito conhecido, né? Um triângulo retângulo 90, 30 e 60, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu chamei a hipotenusa AB de L. Eu não tenho o valor da hipotenusa, então eu chamei de L, um valor qualquer, tá ok? E aí eu vou ter o cateto, né, que está de frente para o ângulo de 30 graus, vale L sobre 2, tá? Metade da hipotenusa, ok? E o cateto que está de frente para o ângulo de 60, ele vai valer L raiz de 3 sobre 2, tá ok? L raiz de 3 sobre 2. Então, eu chamei aqui a hipotenusa AB de L, o cateto AC vai ser L raiz de 3 sobre 2, e o cateto BC vai ser L sobre 2. Isso pensando numa geometria bem simples, tá? Uma geometria plana aí de triângulos retângulos bem básica, tá? Só que quando a gente pensa na física, a gente já tira uma conclusão interessantíssima. Olha só a conclusão que a gente tira. E eu vou pedir para que vocês guardem essa informação de forma carinhosa, tá? A partícula 1 vai se deslocar L raiz de 3 sobre 2. Isso é importante, tá? A partícula 1 vai realizar um deslocamento AC que tem um valor L raiz de 3 sobre 2. A partícula 2 vai realizar um deslocamento BC que tem um valor L sobre 2. Então, esses vão ser os respectivos deslocamentos das partículas 1 e 2. L raiz de 3 sobre 2 e L sobre 2, tá? Pensando na física, isso é importante, isso a gente vai usar isso um pouco mais pra frente no vídeo, beleza? Então, lembrando que eu falei assim, galera, fazer a decomposição vai ser importante, e aqui eu vou pensar só no eixo X, tá? Só na direção X, tá? A direção Y, neste problema, não vai ser útil pra gente aqui, nós não vamos utilizar informações na direção Y,
Nós vamos estudar o movimento das partículas somente na direção x, tá ok? Então, eu vou ter aqui que P1x, né, eu tenho como calcular o módulo de P1x. Lembrando que P1x, olha, P1x é a decomposição do vetor P1 na direção x. E existe uma maneira de calcular P1x, onde P1x vai ser mg seno de 30. Lembrando que esse mg é o próprio peso da partícula, né? Então eu posso falar P seno de 30 ou mg seno de 30, tá? E aí, Lucas, por que é seno? E aí, galera, também nós podemos fazer aí por geometria, tá? Mas vou deixar para vocês fazerem aí também. Porque seno, vou utilizar aqui um macetinho que normalmente nós utilizamos, que não é uma comprovação matemática e muito menos física, mas que é muito útil para vocês se lembrarem aí quando que eu uso seno, quando que eu uso cosseno. Galera, percebam que o P1x, olha só, eu vou voltar aqui, olha, o P1x está sem um ângulo de 30 graus. Olha só, olha a expressão que eu estou utilizando. O P1x está sem o ângulo de 30 graus. Então, o P1x vai ser o peso, mg, vezes o seno de 30, porque está sem o ângulo de 30. Da mesma forma, quando vocês olham aqui para P2x, olha, P2x está sem o ângulo de 60. Vou repetir, P2x está sem o ângulo de 60. Então, o P2x, nesse caso, vai ser mg, né, que é o peso vezes o seno de 60 graus, tá ok? Não é um argumento matemático, não é uma explicação física, mas é muito útil para vocês se lembrarem quando utilizamos seno e cosseno nas decomposições de vetores, tá ok? E aí, lembrando que eu coloquei m aqui, né, porque a massa das partículas 1 e 2 tem o mesmo valor, né, que é m, porque as partículas são iguais, tá? E aí, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, tá? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton para as duas partículas, beleza? Eu vou fazer primeiro para a partícula 2 e depois para a partícula 1. Só que, lembrando que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, aquela famosa equação força resultante é a massa vezes a aceleração, tá? Só que eu vou aplicar a segunda lei de Newton na direção x, somente na direção x, tá? Eu vou esquecer a direção y. Então, aplicando a segunda lei de Newton na partícula 2 na direção x, eu vou ter o seguinte: a força resultante da partícula 2 na direção x é a massa da partícula 2 vezes a aceleração da partícula 2 na direção x, tá? Eu vou fazer isso para encontrar uma expressão, né, um valor para a aceleração que a partícula 2 vai ter nessa direção x, tá? Porque eu já vou dando um spoiler para vocês, né, do problema, que vocês vão perceber que as partículas 1 e 2 realizam um movimento retilíneo uniformemente variado na direção x, tá? E aí, por isso que é importante encontrar os valores da aceleração, tá ok? Então, os valores das acelerações no caso, eu vou fazer primeiro para a partícula 2 e depois para a partícula 1, tá? Então, a força resultante da partícula 2 na direção x é a massa vezes a aceleração na direção x. Só que, quem é a força, né? Existe mais de uma força atuando na partícula 2 na direção x? Não. A única força que atua na partícula 2 na direção x é o P2x, tá? Então, o P2x vai ser a própria força resultante, tá ok? Então, do lado esquerdo da equação, eu vou ter que P2x vai ser igual a mAx, tá? Do lado esquerdo, P2x, do lado direito, mAx. Quem é P2x? É mg seno de 60, tá ok? Então, mg seno de 60, eu vou substituir essa expressão, vai ser igual a mAx. Vou dividir ambos os membros da equação por m, tá? E aí eu simplifico a massa, ok? Simplifico a massa. E aí, o que resta do lado direito? Do lado direito vai restar a aceleração e do lado esquerdo, né, o g seno de 60, tá ok? E aí eu vou substituir os valores. A aceleração da gravidade, né, o módulo da aceleração da gravidade é 10, e o seno de 60,
a prova da AFA pede para você adotar raiz de 3 sobre 2. Então, 10 vezes a raiz de 3 sobre 2. Vou simplificar o 10 com 2, e aí eu vou encontrar o seguinte valor para a aceleração. A aceleração da partícula 2 na direção x é de 5 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. E aí eu vou deixar isso indicado aqui no meu desenho, tá? Aqui no meu desenho. A aceleração da partícula 2 na direção x é 5 raiz de 3 metros por segundo ao quadrado. E aí vocês percebam, pessoal, que, lembrem que eu falei que eu ia dar um spoiler, as partículas vão realizar um movimento retilíneo uniformemente variado na direção x. E mais do que isso, esse movimento vai ser um movimento retardado, tá ok? Por quê? Porque a aceleração, percebam, o vetor aceleração da esfera 2 possui um sentido contrário ao vetor velocidade, tá ok? E isso define o movimento retardado, tá? Beleza? Vamos fazer o mesmo processo agora, só que para a partícula 1. Eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica, na partícula 1, na direção x. Então, a força resultante da partícula 1 na direção x é a massa vezes a aceleração em x. Tá? Qual é a força que atua na partícula 1 na direção x? Só temos uma, que é o P1x. Então, o P1x é a própria força resultante da partícula 1 na direção x. Ok? Então, do lado esquerdo da equação, fica P1x. P1x vai ser igual a massa vezes a aceleração na direção x. Quem é P1x? mg seno de 30. Tá? Então, mg seno de 30 é igual a massa vezes a aceleração na direção x. Vou dividir ambos os membros da equação por m, e aí eu vou simplificar a massa, né? E aí eu vou ter o seguinte, que g seno de 30 é igual à aceleração da partícula 1 na direção x. Tá ok? Então, quando eu substituir os valores, a aceleração da partícula 1 na direção x vai ser igual a 10, que é o módulo da aceleração da gravidade, vezes meio, que é o seno de 30 graus. Tá? E aí eu divido, né, simplifico ali o 10 com 2, e aí eu encontro o valor de 5 metros por segundo ao quadrado. E aí percebam, a partícula 1 vai possuir uma aceleração de valor 5 metros por segundo ao quadrado. E percebam também que a partícula 1 vai realizar um movimento retilíneo uniformemente variado na direção x. Por quê? Porque a aceleração, o vetor aceleração, está contra o sentido do vetor velocidade, e isso define o movimento mais do que um movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento retilíneo retardado, né? Um movimento retilíneo onde a velocidade vai diminuindo. Tá ok? Pessoal, antes de continuar a resolução do vídeo, eu gostaria que vocês percebessem o tamanho desses vetores aqui, N1 e N2. Tá? Percebam que a normal que atua na partícula 1 é maior do que a normal que atua na partícula 2. Por quê? Porque, olha só, quanto maior for o ângulo de inclinação, menor vai ser a normal que atua no corpo. Tá? Porque mais fraco vai ser esse contato entre a superfície e o corpo. E essa é uma observação que eu achei interessante comentar aqui. Tá? E aí, como o ângulo de 30 aqui é menor do que o de 60, então essa normal vai ser maior do que a normal 2. Tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir para a resolução do problema. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou montar a equação do deslocamento para as duas partículas. E lembrando, vai ser a equação do deslocamento no movimento retilíneo uniformemente acelerado. E isso na direção x, tá? Na direção x. Beleza? Então, aplicando a equação horária do deslocamento no movimento retilíneo uniformemente variado, para a partícula 2, eu vou fazer primeiro para a partícula 2, depois para a partícula 1. Tá? E olha só, o que eu vou ter aqui? O deslocamento da partícula 2, que eu chamei de ΔX2, vai ser a velocidade inicial da partícula 2 vezes o tempo de subida dela, mais meio da aceleração vezes o seu tempo de subida ao quadrado. Tá?
Observações. O que eu estou fazendo aqui? Fazendo a equação horária do deslocamento no MRUV, tá? E por que essa aceleração tem um sinal negativo? Porque o vetor aceleração está contra o sentido do vetor velocidade. Isso define um movimento retardado. Então, esse sinal aqui é importante. É importante vocês perceberem a adoção, né? Adotar esse sinal negativo, porque o vetor aceleração está contra o vetor velocidade. Tá ok? E aí, galera, aqui começam as sacadas do problema, tá? Quem é o deslocamento realizado pela partícula 2? Eu falei lá no início do vídeo, vai ser o cateto BC. E o cateto BC é L sobre 2, tá? Então, ΔX2, que está do lado esquerdo da equação, é L sobre 2. Então, do lado esquerdo fica L sobre 2, tá? Esse vai ser o deslocamento realizado pela partícula 2. Quem é a velocidade inicial da partícula 2? O problema falou, olha aqui no meu canto superior direito, que é V0. Então, o V02 é V0. Então, vai ficar V0 vezes quem é o tempo de subida da partícula 2. Quanto tempo a partícula 2 leva para subir o cateto BC? Leva um tempo T. Olha aqui, ó, o problema falou. Então, vai ficar V0T menos, tá? Aqui mais multiplicado com menos vai ficar menos meio de 5 raiz de 3. Por que 5 raiz de 3? Esse foi o valor da aceleração da partícula 2 na direção x, tá? Vezes t ao quadrado, que é o tempo de subida da partícula 2 ao quadrado. Beleza? Então, é importante vocês terem essa sacada aí na hora de fazer as substituições, tá ok? O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a equação por 2, tá? Vou multiplicar o lado esquerdo e o lado direito da equação por 2. E aí do lado direito fica 2L2, na verdade do lado esquerdo, né? 2L2. E do lado direito fica 2V0T menos 2 vezes meio vezes 5 vezes raiz de 3 vezes T ao quadrado, tá? Vou simplificar o 2 com 2 aqui. Vou simplificar o 2 com 2 daqui. O que me resta do lado esquerdo da equação? Me resta isso aqui, ó. Olha para cá onde está a setinha do meu mouse. Do lado esquerdo resta L. L é igual a 2V0T menos 5 raiz de 3 vezes T ao quadrado. Eu vou guardar essa equação porque ela é importantíssima, tá? Então, a partícula 2 vai me dizer que L é igual a essa expressão, ok? Vamos ver agora o que a partícula 1 vai nos dizer. Eu vou montar a equação do deslocamento no MRUV agora para a partícula 1. Então, olha só. O ΔX1, que é o deslocamento realizado pela partícula 1, é igual a V01. Olha aqui o V01. É justamente isso aqui que a gente quer calcular, tá? V01 vezes o tempo de subida da partícula 1, mais meio vezes menos a x1. Por que menos? Porque a aceleração da partícula 1, o vetor aceleração, está contra o sentido do vetor velocidade. Então, é menos. Vezes o tempo de subida da partícula 1 ao quadrado. Agora vem uns detalhes que vocês precisam sacar no problema que são muito importantes, cara. Olha só. Primeiro, percebam que as duas partículas 1 e 2 vão subir a mesma altura h. Porque h é a altura comum, né, nesse triângulo retângulo aqui, as duas partículas. Mais do que isso, além das duas partículas subirem a mesma altura, olha, eu falei para vocês que tem uma informação no problema que é muito importante que eu iria voltar nela. É essa informação aí, que está em negrito, considerando que as partículas 1 e 2 colidem no vértice C. Então, olha só, as partículas 1 e 2 sobem a mesma altura. E as partículas 1 e 2 colidem aqui no vértice C. Qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: as duas partículas vão subir a mesma altura no mesmo tempo. Porque essa é a única possibilidade para que elas se colidam no vértice C. É uma sacada interessantíssima para esse problema. Então, ou seja,
A partícula 2 sobe a altura h no tempo t. Como ela colide com a partícula 1, né? E lembrando que elas foram lançadas no mesmo instante, então o tempo de subida da partícula 1 também é t, certo? Esse tempo de subida é igual, porque elas foram lançadas no mesmo instante, tá ok? E elas sobem à mesma altura e elas colidem no vértice C. Então, quando eu for substituir o tempo de subida 1, vai ser t também, tá? Então, olha só. Vamos lá, vamos substituir as expressões. Quem é o deslocamento realizado pela partícula 1? Quem é o ΔX1? É o cateto AC. O cateto AC é L raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, do lado esquerdo da equação, L raiz de 3 sobre 2. Do lado direito, o que resta? V01, que eu não sei, é isso que eu quero calcular. Então, a velocidade inicial da partícula 1, vezes o tempo de subida da partícula 1, que também é t, menos, tá? Aqui mais multiplicado com menos fica menos, então menos meio de 5t ao quadrado. Por que 5? 5 é o valor do módulo da aceleração adquirida pela partícula 1 na direção x, vezes o seu tempo de subida ao quadrado, que é t ao quadrado, tá? Agora, olha só, o que eu vou fazer com essa equação? Eu vou multiplicar toda a equação por 2 sobre raiz de 3. Então, do lado esquerdo fica 2 sobre raiz de 3 vezes L raiz de 3 sobre 2. Do lado direito fica 2 sobre raiz de 3 vezes V01 vezes t, menos 2 sobre raiz de 3 vezes meio vezes 5 vezes t ao quadrado. Tá ok? Agora eu vou simplificar algumas coisas. Aqui eu vou simplificar o 2 com 2, vou simplificar raiz de 3 com raiz de 3, tá? E aqui eu vou simplificar o 2 com 2. O que resta do lado esquerdo da equação? L, olha aqui a minha setinha do mouse, L é igual ao que resta do lado direito? 2 sobre raiz de 3 vezes V01 vezes t, menos 5 sobre raiz de 3 vezes t ao quadrado. Tá ok? São duas equações importantíssimas. Por quê? Olha que interessante, galera. A partícula 1 me diz que L é essa expressão aqui. Foi? A partícula 2 me diz que L é essa expressão aqui. Então, olha só. Eu tenho duas expressões para L. Então, se L é igual a isso tudo e se L também é igual a isso tudo, olha o que eu posso fazer. Isso tudo aqui, em azul, tem que obrigatoriamente ser igual a isso tudo aqui em marrom, ou vinho, ou vermelho, não sei. Nem eu sei a cor que eu escolho, tá? Beleza? Então, daqui pra frente, galera, é só matemática, tá? Daqui pra frente é só matemática, é só a gente igualar as expressões e isolar V01, tá? Então, é o que eu vou fazer. Então, 2 sobre raiz de 3 vezes V01 vezes t, menos 5 sobre raiz de 3 vezes t ao quadrado, que é a expressão em azul, tem que ser igual a 2V0 vezes t, menos 5 raiz de 3 vezes t ao quadrado. Tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar toda a equação por raiz de 3. Então, fica raiz de 3 vezes 2 sobre raiz de 3 vezes V01 vezes t, menos raiz de 3 vezes 5 sobre raiz de 3 vezes t ao quadrado. Foi? Do lado esquerdo. Do lado direito, raiz de 3 vezes 2 vezes V0 vezes t, menos 5 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 vezes t ao quadrado. Agora eu vou simplificar algumas coisinhas aqui. Raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 3 com raiz de 3. Essa raiz vai sumir, tá? E aí o que fica do lado esquerdo da equação? 2V01 vezes t, menos 5t ao quadrado. Do lado direito, 2 raiz de 3V0 vezes t, menos 15t ao quadrado, tá? Aqui eu sumo com a raiz, fica 3 vezes 5, fica 15, beleza? Então, eu já enxuguei bastante essa igualdade, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar toda a equação por 1 sobre t. Então, do lado esquerdo, 2 vezes V01 vezes t vezes 1 sobre t, menos 5 vezes t ao quadrado vezes 1 sobre t. Do lado direito, 2 raiz de 3V0t vezes 1 sobre t, menos 15 vezes t ao quadrado
vezes 1 sobre t, tá? Agora eu vou simplificar mais coisas. O t com t, o quadrado com esse t aqui, então aqui some um t, o t com t, e aqui de novo o quadrado com esse t, vai sumir um t daqui. O que resta do lado esquerdo? Olha só, do lado esquerdo resta 2v0, 1, menos 5t, tá? Do lado direito, 2 raiz de 3v0 menos 15t, tá ok? E aí olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse menos 5t, colocar para o lado direito da equação mudando de sinal. Então do lado esquerdo fica 2v0, 1. Isso é igual a 2 raiz de 3v0 menos 10t. Estou chegando na minha resposta. Eu quero v0, 1 em função de v0 e em função de t. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar v0 e vou colocar o 2 dividindo do lado direito da equação, né? Então, v0, 1 é 2 raiz de 3v0 menos 10t, tudo isso dividido por 2. Vou simplificar 2 daqui, 10 daqui com 2 daqui, tá? E aí, o que resta? v0, 1 é igual a raiz de 3v0 menos 5t, tá ok? Ou seja, a partícula 1 tem uma velocidade inicial, raiz de 3v0 menos 5t. A partícula 1 foi lançada com uma velocidade inicial que depende de v0, né, de acordo com essa expressão, e depende de t. Tá? Raiz de 3v0 menos 5t. Isso nos dá como alternativa correta do problema letra A. Letra A de aprovação. Tá ok? Questão muito boa aí da AFA, galera. Questão de número 49 da prova da AFA do ano de 2020. Questão de número 49, de acordo com a versão A da prova. Eu sempre me baseio na versão A, tá ok? Se vocês quiserem ter acesso ao PDF da prova e ao PDF dos gabaritos dessa prova, vocês acessem o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Vai direto lá no meu site, vocês podem baixar aí tranquilamente esses arquivos aí pra vocês, beleza? Galera, agradeço fortemente a presença de vocês até aqui nesse vídeo. Eu sei que o vídeo é longo, mas a questão também é longa e a questão também é trabalhosa, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, qual é o pagamento que vocês podem dar para mim se vocês gostarem desse vídeo? Se vocês não gostarem, nem paga. Mas se vocês gostaram, qual é o pagamento que vocês podem me dar? O seu like. Se você está no YouTube, deixa o seu like. Se você está no Instagram, né? Porque eu posto meus vídeos no YouTube e no Instagram. Se você está no Instagram, você deixa o seu like também. Já ficarei muito feliz com o seu apoio. Valeu? Muito obrigado pela sua atenção. Vamos ficando por aqui e a gente se vê na próxima, certamente. Um forte abraço. Valeu!